Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Feliz hoje para você, eu sou Alexandre Paixão. Eu vou direto ao assunto aqui, excelências. O tema de hoje é Basta, cansei de perder para mim mesmo. E para falar sobre isso, a gente trouxe ele, nada mais nada menos que graduado em propaganda e marketing, com MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas, ele que é coach de emagrecimento, foi obeso por 20 anos, mas eliminou 31 quilos e ficou famoso publicando seu case na revista Men's Health, a maior do segmento no mundo. É mentor do programa Domine Seus Hábitos, criado para que as pessoas que desejam, mas ainda não conseguiram vencer a obesidade, possam fazer isso através desse programa que é mentorado por ele. Ele é autor do best-seller da Amazon, que dá nome, em parte aqui para esse podcast de hoje, Basta, Cansei de Ser Gordo. É um livro que é líder de vendas no seu segmento. E ele já foi entrevistado por vários programas de TV, enfim, ufa, né? O nosso convidado de hoje é Fábio Magalhães. Seja muito bem-vindo, Fábio Magalhães. Adorei o UFA. Eu que agradeço. Obrigado você pelo convite. Meu amigo Alexandre Paixão, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente nesse exato momento. E vamos lá. Vamos lá. Não disse isso, né? Fiquei aqui falando desse extenso currículo e não disse que o Fábio Magalhães, além de tudo isso maravilhoso que ele é meu amigo pessoal e é um cara fora de série, incrível, e vocês vão conferir isso agora. E eu vou começar fazendo para você uma pergunta muito importante aqui para o nosso público, Fábio Magalhães. Vamos lá. Você já precisou de um advogado alguma vez na sua vida? Já precisei. Legal. Já precisei. E como é que foi a sua... Não precisa dizer se ganhou, se perdeu, enfim. Eu só quero saber o seguinte, como é que foi a tua experiência e, principalmente, como é que você escolheu esse advogado que ia te atender nessa tua demanda? Isso é muito importante aqui para os nossos ouvintes. Olha, o critério de escolha foi indicação. Perfeito. Na verdade, eu tenho um amigo, é um muito amigo meu, e ele cuidava das minhas coisas quando eu precisava. Na ocasião, ele assumiu o jurídico de um hospital, até um dos principais aqui no Rio de Janeiro. Ele não pôde dar mais conta daquela demanda e me indicou um parceiro. E a experiência não foi boa. Tá. Não foi boa. Em relação ao parceiro que assumiu depois, né? Então a primeira indicação, sucesso, alguém que era do seu ciclo de amizades, e aí você identificou aquela pessoa como alguém que podia tomar conta da sua demanda, até aí tudo bem. Quando ele passou para um terceiro, aí veio uma experiência que não foi tão agradável, é isso? Sim. Perfeito. Então o critério de escolha em si foi indicação. Indicação. Maravilha. E eu quero saber de você o seguinte, se prepara, hein? Vamos lá. Tá preparado? Preparado, sempre. O que você entende da seguinte frase? Malgrado o caráter propter rem da obrigação de pagamento das taxas condominiais, o adquirente do imóvel não substitui o vendedor nas relações jurídicas e processuais constituídas antes da alienação da propriedade imobiliária. Eu vou te falar uma coisa que eu falava para esse amigo, né? Que eu tinha liberdade, né? Sim. Eu falava, olha... Vou até... É só o primeiro nome dele. Eu falava, olha, Rodrigo, traduz pro cotidiano de uma pessoa fora do direito, porque fica difícil. Essas palavras não fazem parte do meu entendimento, né? Eu não uso juridiquês. Essa é a minha visão. E para responder o que você perguntou, não entendi. Sim. E por que no nosso podcast a gente traz essa, entre aspas, né, essa armadilha para o nosso convidado? Porque como eu disse aqui, né, durante os episódios e com a nossa frequência aqui, as pessoas vão começar a perceber que eu vou trazer, sim, vários convidados de várias áreas, porque as inteligências de outros negócios, as vivências da nossa vida são sim aplicáveis para fomentar o sucesso na advocacia. Agora,
Agora, para ter sucesso na advocacia, a gente precisa cada vez mais comunicar com o cliente de forma que ele entenda o que nós estamos dizendo, porque muitas vezes o cliente ou se sente mal porque não entende nada, ou é passado para trás por um mau advogado que só usa juridiquês, mas o profissional que é excelente, né, que são os nossos ouvintes aqui, os excelências, eles precisam mais do que nunca entender que o marketing, a comunicação, para que ele possa prospectar clientes, ele precisa falar uma língua que o seu cliente entenda, né? E a experiência contigo comprova isso, que esse juridiquês não é palatável para pessoa comum, não é palatável para alguém que não é da área do direito. E a gente tem que cada vez mais, como advogado, se comunicar com a nossa persona, né, com o nosso público-alvo, de uma maneira clara e objetiva, de forma que ele entenda. E isso não é só no escritório, né? Eu acho que isso se aplica também, né? Você é profissional de marketing, pode trazer tua visão a respeito disso. Isso se aplica muito nas peças e em tudo que for feito nas redes sociais, porque eu vejo um erro que acaba sendo cometido pelo advogado quando ele quer difundir conteúdo nas suas redes, quer prospectar clientes através do marketing de conteúdo, que é algo que o Código de Ética permite para que nós advogados façamos essa captação do cliente, mas ele peca porque ele acaba começando a dar aula para outros advogados porque são as únicas pessoas que conseguem entender ele e ele não consegue captar cliente. Perfeito. Na minha visão, Paixão, assim, o cliente ele não quer entender de direito. O cliente ele tem um problema que precisa ser resolvido. E na figura do advogado é a pessoa que ele tem a recorrer. Então, reforçando o que você falou, a comunicação precisa, né, o advogado não está falando com outro advogado, com um promotor, com um juiz, ele não está fazendo uma defesa, está fazendo um atendimento. Ele precisa entender e se fazer entender para aquela pessoa. Isso cabe aí no momento da venda também, na forma como ele se prospecta, ele entrega valor para esse possível cliente, e é um erro comum. Essa linguagem é geralmente inadequada, é um erro primário na minha visão. Então a gente pode convidar aos nossos ouvintes excelências que basta, cansei de perder para mim mesmo, eu vou começar a me comunicar de uma forma mais simples e objetiva para que o meu cliente compreenda o que eu tô querendo comunicar, sim ou não? Perfeito, perfeito. E eu não sei, né, em que momento os ouvintes estão ouvindo a gente, mas dando um exemplo do nosso cenário atual, a gente está nesse momento em abril de 2020, e uma das figuras públicas, sem entrar nos méritos, a gente está falando especificamente de comunicação, tá? Mas uma pessoa que, na minha visão, tira nota 1000 nesse quesito, nesse momento, é o nosso ministro Paulo Guedes. É uma pessoa que consegue falar com propriedade de economia para as camadas até mais baixas da população. Sim. Linguagem simples e eficaz. Perfeito. E entrando no tema, né, que dá título agora aqui ao nosso podcast, né? A gente já deu o primeiro insight, basta, né? Vamos parar de fazer essas coisas erradas, erros rotineiros, né, corriqueiros, coisas que a gente repete e repete e repete. Então a gente já colocou luz sobre isso, já convidou os advogados que estão nos ouvindo a melhorar esse discurso, e eu quero saber um pouco, né, já falei que você é um cara, um ex-obeso, é um cara que transformou essa história de sucesso no seu próprio propósito de vida, né? Vem ajudando outras pessoas a fazerem esse caminho. E você tem um best-seller que tem esse nome, né? Basta. Como é que é isso, né? Como é que a gente pode trazer isso aqui para essa nossa conversa? Gostaria que você fosse dando esse pontapé inicial e falando um pouquinho dessa tua jornada e do teu propósito com esse trabalho. Paixão, indo na base do livro, né, que ela pode ser replicada para as outras áreas. A vida é um conjunto de experiências. Pelo menos eu faço essa leitura. Seja profissionalmente, seja afetivamente, ou nas outras vertentes da parte mais pessoal da vida. Então, chega uma hora, Paixão, que a gente cansa, ao menos eu cansei, de estar contando a mesma história, de estar vivendo as mesmas experiências, bem diferentes em termos de qualidade do que eu almejava. Você vê que a vida passa e é como se você estivesse assistindo, né? Sabe aquela cena de filme que você senta no banquinho e parece que o mundo está acontecendo e você está ali parado. Você vira um espectador daquilo que você gostaria de viver. Isso para mim ficou muito claro
com a questão da obesidade, né? A obesidade roubou muita qualidade de muitas experiências da minha vida, em especial a qualidade dos relacionamentos, mas para a gente focar no nosso tema, eu acredito que o profissional, que ele viva essa questão da mesmice, passa 6 meses, passa 1 ano, passa 1 ano e meio, passa 2, e o advogado está ali reclamando, por exemplo, que não tem cliente. Eu não tenho clientes. Então, olha para dentro e o que eu posso mudar em mim primeiro, para que depois eu possa avaliar, reclamar do externo. O que eu tenho para consertar dentro de mim? Sim, e esse é um caminho importante, né? Olhar para nós mesmos, para entender e solidificar, até mesmo nesse momento que a gente está passando agora, é uma oportunidade que as pessoas estão tendo para olhar para si, olhar para suas carreiras, para seus relacionamentos, para se reinventar, né? E eu fico aqui pensando, né? Se a pessoa reclama que o código de ética da OAB é restritivo, se ele reclama, a concorrência é muito grande. O que ele está fazendo para trazer isso diferente? O que ele está fazendo para fazer essa diferença na própria vida dele, profissional? E aí eu te pergunto, você como um mentor, como um cara que está de fora, que costuma olhar essas situações de fora, para poder acessar, de repente, algo que a pessoa que está dentro do problema não está vendo, por que você acha que as pessoas fazem o que fazem? Olha, no meu entendimento, a base disso são diversos fatores, mas a base é o baixo nível de autorresponsabilidade. É a terceirização de desculpa. A autorresponsabilidade é o pilar de qualquer vencedor, seja lá o que você entende como vencedor. Sim. Eu acredito que a base falta um nível campeão de autorresponsabilidade. Esse é o primeiro caminho. Então você está me dizendo que, tanto na sua história, que vencendo a obesidade e trazendo esse método hoje para as pessoas que te seguem, para os teus clientes, que a autorresponsabilidade é um dos pilares fundamentais para que a pessoa tenha sucesso, seja no relacionamento, seja na vida pessoal ou na vida profissional. É isso que você está dizendo? Sim. Posso dar um exemplo? Eu Claro. gosto de teorizar em cima de vivências, né? E como o foco agora é profissional, eu vou por essa linha, tá? Tem um nível alto de autorresponsabilidade, na minha leitura, não é ser o otimista teórico, não é nada disso. Você entende a realidade às vezes pode ser dura, o cenário pode ser hostil, mas quando você tem um resultado abaixo daquilo que você projeta, e você de cara você já fala assim, não, a responsabilidade minha, a responsabilidade de eu estar vivendo isso é minha, eu acredito que é o primeiro passo sólido para que você reverta o jogo. Mas vamos falar de exemplos reais, tá? Em dezembro, mais precisamente 14 de dezembro de 2017, eu vivenciei talvez um dos passos profissionais mais audaciosos da minha vida. Eram 9 horas da noite, eu saí da academia, fui convidado pelo gerente da academia a participar de um projeto. Esse projeto era um reality show voltado para emagrecimento. Eu sou um cara muito planejador, muito. E uma das coisas que o Rodrigo na época dizia para mim era o seguinte, Fábio, eu não abro mão de estar gravando esse programa no dia 2 de janeiro. A gente sentava às 9 da noite numa mesinha, esboçando o programa num guardanapo de papel. A gente tinha 18 dias para tornar aquilo realidade. Recurso zero. O projeto tinha recurso zero. Mas entendi que tinha muita energia naquele formato e me prontifiquei não só a ser um dos integrantes da equipe multidisciplinar, mas me propus a ser sócio também e colocar aquele projeto no patamar que eu enxergava. Por que eu estou falando isso, Paixão? Eu vim de marketing, eu já fui gerente de marketing de indústria automotiva, né, segmento de roda. Então eu já sentei do outro lado da cadeira. Então eu tenho alguma experiência e entendo certos cenários. Dia 14 de dezembro, para você criar alguma coisa, se você fala para a indústria ela já vendeu o que tinha para vender naquele ano, já está entrando em férias coletivas. Esse é um movimento comum na indústria. Uhum. O comércio ele não adere nada que não seja venda. Dia 14 de dezembro, véspera de Natal, para muita gente no comércio é um mês que você fatura 3, 4 vezes mais do que um mês normal, né? E quando você fala para um setor de marketing, 14 de dezembro não é uma data que você inclui nada. O teu ano já fechou. Por que eu estou falando tudo isso? Que o cenário para alimentar um projeto desse
Uma barreira. Tem uma barreira? Não, tem várias barreiras. E nesse momento, eu assumi a responsabilidade de, olha, eu reconheço que existem essas dificuldades, mas isso vai exigir mais de mim. E eu vou ter isso para dar. Então, moral da história, a gente não tinha recurso, mas eu acredito que o dinheiro é uma moeda de troca e não a única moeda de troca. Então percebi que naquele projeto havia possibilidade de trocar outros tipos de valores. Resumo desse projeto. Dia 2, estávamos gravando, dia 2 de janeiro, 18 dias depois daquele pedacinho de guardanapo. O projeto custou R$120 mil. Se eu pagasse em dinheiro todas as pessoas que se doaram e receberam outros tipos de valores, a não ser o do financeiro. Nunca fiz algo produzido nem para YouTube, nem para televisão, mas o nosso reality, a abertura dele, tinha imagens aéreas de helicóptero, e 3 semanas depois do início das nossas gravações, a gente estava entrando por 3 sábados consecutivos no programa Esporte Mágico do SBT. Ô, então, louco, bicho! Que maravilha! Então, Paixão, autorresponsabilidade, é otimismo sim, mas é otimismo com inteligência, com planejamento e principalmente com ação. Sim, então, com uma mãozinha batendo no peito e dizendo, né, vem em mim, trem que pula, né? Vem que eu vou resolver. Exatamente. Então, eu acredito que esse momento, aquele 14 de dezembro, é como se eu estivesse em cima do muro, equilibrado em cima do muro. A esquerda tinha todas as dificuldades da data, um ano em crise, que 2017 a gente ainda tinha um fator de crise muito latente, então eu tinha os cenários desfavoráveis do comércio, do ambiente de marketing e da indústria. À direita desse muro eu tinha possibilidades de um projeto com um DNA diferente e que exigia muita inspiração, muita transpiração e muita velocidade e criatividade. Então eu podia pular para a esquerda ou para a direita. Resolvi pular para a direita e a coisa aconteceu. E qual foi o maior aprendizado disso? Olhando como negócio, né? Porque isso acabou saindo do papel, era uma série, uma websérie, ela tinha seu propósito, foi pro ar. Né? Você falou que 3 sábados seguidos na televisão, no SBT. Qual foi o maior aprendizado como negócio? Primeiro que focar no problema não traz resultado. Perfeito. Né? Então, eu foquei na solução. Perfeito. E o segundo, Paixão, você sabe que eu sou um pouquinho chato com linguajar, e esse é um termo que eu uso muito nas minhas palestras, né? Que eu falo, olha, agora eu vou ser um pouquinho deselegante. Essa analogia que eu encontrei para transmitir esse aprendizado que bate no meu peito. Tá? 6 anos atrás, eu fiz um esboço de um documentário de culto ao corpo, eu e meu compadre, que é editor na Globo. E ficou sensacional. Mas ele há 6 anos é um mero arquivo de Word de 4 páginas. Lindo, maravilhoso. Mas ele é um mero arquivo no meu HD. Um entre vários. Então eu brinco dizendo que projeto maravilhoso na gaveta e papel higiênico tem a mesma utilidade. Sim. Nesse ponto, é importante salientar que se você não trouxesse essa história, que é algo que a gente pode chamar de... Se a gente estivesse falando de empreendedorismo, a gente ia dizer que isso era um fracasso, né? E, por enquanto, né? Porque nada impede de tirar ele da gaveta acreditando que existe uma oportunidade. Existe alguém que se interessa por isso, pegar, estruturar, fazer um planejamento, colocar metas e fazer tudo aquilo que a gente já sabe e que a gente fala do empreendedorismo e tirar isso e ele virar um sucesso ou não
dependendo do que acontecer a partir da execução do projeto. Mas aqui, dentro do contexto que está colocado hoje, a gente tem a tua história como um todo, que já é um sucesso. Esse pilar básico, a autorresponsabilidade da pessoa, chama para si a responsabilidade por tudo aquilo que ela tem e vive, independente da circunstância, independente do credo, da raça, da cor, enfim, da moradia, se ele está no interior ou na capital, chamar para si a responsabilidade, porque a gente vê pessoas como, por exemplo, o Rick Chester, que sai de Copacabana vendendo água na praia, morando na favela no Morro da Mangueira, e vai parar em Harvard e começa a impactar não só o meio ambiente que ele vivia, como também o mundo inteiro a partir das palavras dele. Então, um cara que chamou a responsabilidade para si e fez algo com o que ele acreditava, com propósito e tudo mais. E você traz esse cenário do reality que virou uma websérie e foi para televisão, e traz também o documentário, que é sensacional e está engavetado. E quando eu ouço isso, eu faço um paralelo com a advocacia, porque tem N advogados que são maravilhosos tecnicamente, que sabem o que estão fazendo, que sabem o que tem que fazer, que são bons, que se comunicam bem, que são pessoas atenciosas, mas eles deixam, assim como o teu roteiro, a advocacia e a carteira da OAB deles guardada numa gaveta, porque simplesmente eles têm medo, muitas vezes, de errar, de começar ou de prejudicar um cliente por conta de um erro, e deixam de exercer a advocacia. E eu sempre chamo a atenção dos meus alunos e digo: olha, tem alguém nesse mundo que precisa daquilo que você sabe, tem alguém que precisa disso que só você pode fazer, e tem alguém que precisa ouvir esse teu conteúdo, tem alguém que pode ter a vida salva pela tua advocacia, mas você só consegue se tornar um advogado campeão, um advogado que sabe muito bem o que está muito consistente a partir da prática, a partir de colocar isso em movimento, de dar o primeiro passo, independente de ser dezembro ou ser janeiro, ou estar dentro de um coronavírus, de uma crise. É criar uma nova história a partir de um passo de cada vez. Sim. E muitas vezes, uma pergunta que você gosta muito, né? E tá no teu livro: o que faz você perder para você mesmo? Isso é uma pergunta muito profunda, né, cara? Sim. E o que você acha que tem de aplicação, por exemplo, para esse advogado que tem medo de fazer uma audiência, tem medo de repente dar uma palestra ou de fechar um contrato com um cliente, ajudar alguém, e ele fica com medo? O que você acredita que é um conselho, ou o que você acha que responderia essa pergunta, né? O que faz esse advogado perder para ele mesmo? Insegurança, crença, medo do julgamento, não aquele que ele está defendendo. Sim, sim. Mas sim das outras pessoas. Julgamento do outro, né? Exatamente. Cada vez eu fico mais presente para... Olha, eu ouvi recentemente, até quem falou isso foi Caio Carneiro. Ao invés de ficar de olho no show dos outros, olhe para os seus bastidores. Então, às vezes aquele profissional que... Qualquer carreira, né? Que a gente admira pelo seu estágio de maturidade, ninguém nasceu pronto. Cada um que está nos ouvindo aqui nasceu sem saber falar, nasceu pelado. É uma evolução, você tem que se permitir. Para você correr, você engatinhou. Isso é muito óbvio, não estou falando nenhuma novidade. Só que as pessoas, elas esquecem de trazer essa analogia para o seu movimento de carreira. Até porque é muito fácil ignorar o simples, né? Sim. É muito fácil ignorar o simples. E o que você fala, Paixão, que existe uma pessoa precisando do que você sabe, isso faz muito sentido para mim. Até convidado a participar de uma live anteontem com o meu professor de coach. Eu fiz a formação há 6 anos atrás, quase 7 anos atrás. E a gente abordou esse tema e eu até falei para ele: olha, 5 anos atendendo, nossa, se eu for me avaliar como profissional hoje, como eu era 5 anos atrás, não tem comparação. Só que o profissional de hoje existir, o cara que começou lá atrás e que aceitou prestar o primeiro atendimento. Eu lembro do meu primeiro atendimento, da primeira ferramenta que eu apliquei até hoje. Foi com insegurança? Foi. Mas meu primeiro cliente perdeu 16 quilos em 3 meses. Com toda a minha insegurança, com todo o meu momento júnior na carreira, meu terceiro cliente perdeu
29 quilos em 3 meses e meio. Tinha falhas? Tinha. Tinha muito a amadurecer? Tinha. Mas tinha resultado para dar. E se eu não me permitisse, eu lembro, André é o nome dele. André um dia virou para mim e falou assim, cara, você vai longe. E eu vou te pedir uma coisa. Não deixa de fazer seus atendimentos não, cara. Porque um dia talvez você não tenha tempo para atender assim no individual, para dar toda essa atenção. Talvez você não tenha tempo. Talvez vai chegar um momento que nem vai valer mais a pena financeiramente fazer esse tipo de atendimento. Mas não deixa de fazer isso não, sabe? Porque a gente construiu um resultado juntos que eu nunca vi na minha vida. Eu só tive a chance de ouvir isso, que eu aceitei naquele momento que eu não era tão seguro quanto eu gostaria de ser, não tinha a experiência que eu gostaria de ter naquele momento, mas que ainda assim eu tinha valor para dar. Ainda assim eu era um meio para outras pessoas subir um degrau, 2, 3, acima do que elas estavam, acima do patamar que elas estavam naquele momento. Isso se comprovou na prática. E aproveitando, antes de passar a bola para você, um exemplo que é muito claro para mim. Eu moro no bairro que eu fui criado, então frequentemente eu encontro com pessoas do meu passado. E uma delas é uma professora do meu primário. Então, às vezes eu paro para bater um papo e aí você vê assim, quanto o papo nivelou. Talvez eu tenha até uma visão de mundo bem distante do que ela tem hoje. Alguns vão achar que é mais avançado, outras pessoas vão achar que é apenas diferente. Enfim, tem uma discrepância. Mas aquela pessoa foi fundamental na minha formação como ser humano quando eu tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos. Aquele conhecimento foi muito fundamental. Então, quantas pessoas estão aí com conhecimento disponível para que outras possam dar o seu próximo passo? Uma aula do MBA na Fundação Getúlio Vargas é muito diferente de uma aula de primeira série. Mas para eu conseguir chegar ao ponto de sentar naquela cadeira, o meu professor da primeira série foi fundamental, indispensável. Perfeito.